E o título da mensagem de hoje é: Tenha uma grande fé em Jesus. Amém? Não existe fé média, nem fé pequena. Você quer agradar a Deus, a tua fé tem que ser grande. Quando a turma tinha fé pequena, ou afundava, o negócio não era bom. Agora, tiveram duas pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus se surpreendeu e elogiou a fé dessas duas pessoas que nós vamos ver hoje. Amém? Evangelho de Mateus 15, nós vamos ler do 21 ao 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e fez o quê? E o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou liberta, ficou curada. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque nesse final de feriado de carnaval, nós estamos mais uma vez na tua presença, na tua casa. Deus, como Maria, escolhendo a melhor parte, porque essa não nos será tirada. A palavra ministrada na nossa vida, ela não será removida, mas ela vai frutificar e vai permanecer para sempre sobre nós, porque ela é espírito e vida. E que o Senhor continue a falar conosco nesse mês de fevereiro a respeito da permanência na fé. Muitos têm naufragado, muitos estão desistindo, muitos estão olhando para trás, mas que o Senhor continue nos ajudando a permanecer, a perseverar nesse caminho sem volta que é a vida com Jesus, e que Ele possa gerar em nós frutos que irão ficar conosco para todo o resto da nossa vida, porque, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que essa também seja a nossa vivência, a nossa caminhada, não só teórica, mas existencial, para a glória e honra do teu nome, Pai, que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma das pessoas eu já disse que Jesus elogiou, né? Foi exatamente essa mulher grega, que nem judia era, mas que tinha uma fé em Jesus, gente, que Jesus disse: olha, agora eu não posso te atender. E ela mesmo assim não ficou bicuda,
não ficou ressentida, não se sentiu humilhada, rejeitada, mas ela insistiu, ela se humilhou por causa da fé que ela depositou em Jesus. Se fosse muitos de nós, nós já tínhamos ido embora, xingando Jesus, reclamando, ligando para o Procon e falando: eu quero fazer uma reclamação, um gospel aí, porque eu fui até a casa de Jesus e ele nem me recebeu. Vamos falar a verdade? É ou não é? A gente vive uma cultura de imediatismo que a gente acha que Jesus já tem que fazer. Ô pastor, mas era melhor, né? Jesus já resolveu tudo. Olha assim, mas não era melhor. Deixa eu falar para você o que eu falei para uma irmã hoje. Fé, diga comigo, fé não é negar a dor. Fé é não negar a Deus na dor. Você entendeu? Porque muita gente quer ter fé em Deus para não ter mais dor na vida dela. Mas a gente é ser humano. A gente ainda está no planeta Terra. A gente ainda descende de um camarada chamado Adão. E nós vamos ter dor. Jesus mesmo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34, versículo 19, o salmista vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor as livra. E essa mulher cirofenícia, essa mulher grega, ela ouviu falar de Jesus. E aqui começou a fazer a mudança da fé, da confiança e da esperança dela para que fosse totalmente convergido para Jesus Cristo. Tem 2 evangelhos que falam a narrativa dela. Nós lemos Mateus e também Marcos. Fala sobre a história da mulher. Vamos ler Mateus, ou melhor, Marcos 7, 24 ao 26. Por isso, quando a gente fala para vocês lerem Bíblia, não é só o sentido de ler ela discorrendo assim, né? A gente precisa meditar, a gente precisa examinar, você precisa gastar tempo em cima desse livro. Senão tu vai ficar muito rasinho. Não tu vai ficar só na papinha, na sopinha. Isso é coisa para criança pequena. Adulto gosta de quê? Churrasco com bom gaúcho. Uma pizza como uma boa paulista. Uma tainha com um bom manezinho. Hoje eu comi peixe, começou a quaresma, não tinha que comer peixe, não. A pastora achou que ia tirar frango do freezer e tirou peixe. Eu digo, agora vai ser mesmo. Me senti até mais santificado, gente. Estou até mais iluminado, vocês não perceberam hoje, irmão. Eu comi peixe. Brincadeiras à parte, verso 24. Marcos 7. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo o quê? Ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. A fé dessa mulher foi despertada quando ela começou a ouvir a falar a respeito de quem? De Jesus. E é dessa única forma que nós vamos receber
Fé. Romanos 10, 17 na NTLH, Franquinho. Vamos trabalhar um pouquinho. Olha como é que está na linguagem de hoje. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Qual mensagem? A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Tudo que a gente ouve de mensagem que não for a respeito de Cristo, nós não recebemos fé. Pode receber emoção, pode receber intelecto, pode receber conhecimento, informação, mas fé só quando nós ouvimos a pregação a respeito de Jesus Cristo. Qual é a outra pessoa que Jesus elogiou a fé? Quem lembra? Valendo um arregadão. Estás igual ao futebol do Retiro. Estás chutando e não estás marcando gol. Quem? Muito bem, Fernandão. O centurião. O chefe dos soldados romanos. Lucas 7:3. Lucas 7:3. Muito bem. Andressa de Bíblia e tudo. Mas já é um começo. Deus usa os pequeninos. Precisa ficar vermelha. Vocês acham que o pastor não observa as coisas? O pastor sabe tudo. Tendo ouvido falar a respeito de quem? Opa, então centurião, um cara que era romano, não tinha nada a ver com o judaísmo, também ouviu falar sobre Jesus. Enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Você já conhece a história, aí disse, não, Jesus, o senhor me leva mal, mas eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu também sou um cara de autoridade, eu falo para o meu servo, vem cá, vai lá, e eles obedecem, eu sei que a autoridade de Deus está sobre a sua vida, então se o senhor der uma palavra, daqui onde nós estamos, o meu servo lá na minha casa vai ser curado. Aí Jesus, como é que é? Rapaz... Para resumir a história, versículo 9. Lucas 7, 9. Ouvido essas palavras, admirou-se Jesus dele, da fé dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, que eram judeus, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, o quê? Achei fé como essa. Uau! Agora pergunto-lhe euzinho Guto, o que a mulher cirofenícia e o romano, o centurião, tinham em comum? Não, isso é óbvio, né? Mas por que também? Por que eles foram elogiados pelo próprio Jesus, tamanha fé que eles confiaram nele? Muito bem, seu Fernando, porque ambos não eram judeus, ambos não estavam debaixo das leis de Moisés, da religiosidade, da condenação, da culpa ou do esforço próprio para adquirir as bênçãos e os milagres de Deus. Então eles eram 100% limpinhos, purinhos de todo e qualquer legalismo. Por quê? Porque o legalismo se opõe à fé.
As pessoas estão na igreja querendo justiça própria, as pessoas estão, elas pagando um preço, elas sacrificando para que Deus faça a obra, ou o milagre, ou a cura, ou seja o que for. Isso não é fé. Não, pastor, não sou eu que estou falando. Vamos para a Bíblia. Essas duas pessoas tinham em comum essa grande fé. Ambos não eram judeus, não estavam debaixo das leis de Moisés, ambos eram gentios. Quando nós olhamos para Jesus e o que ele fez por nós na cruz, nos substituindo e morrendo no nosso lugar, nós vamos viver essa vida de fé. Gálatas 3, do 1 ao 5. Vamos lá. Achou, ô Andressa? Já ia sair um Vanessa aqui. Andressa. Capítulo 3, verso 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, pelo esforço de vocês, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, tolos, ignorantes, loucos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé em Jesus. Eu vou ler na mensagem, que é bem contemporânea, para você entender um pouquinho melhor o que Paulo estava falando aqui. Ó. Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus? Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo que já alcançaram. Ficou melhor, né? Sim ou não? Posso avançar? Gálatas 3, do 11 ao 13. Vou voltar para a RA. Depois a gente vai para a mensagem. É evidente que pela lei, pela religião, pelo legalismo, pelo esforço, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Vou ler de novo. A lei não procede da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei.
Como assim, pastor Guto? A lei não é boa? É, só que a gente não consegue cumprir ela toda. A gente vai sempre ser condenado, a gente vai ser sempre culpado. Tu pode cumprir 99%, se tu falhar em 1%, acabou. Tu é culpado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então como é que hoje a turma ainda quer fazer culto de quebra de maldição e libertação e quebra de maldição, se Jesus já quebrou a maldição pelo próprio corpo dele lá na cruz? Aí tu vai ver a vida dos irmãozinhos, toda sexta-feira tem a quebra de maldição, e eles estão sempre com a vida quebrada. Por quê, pastor? Porque não confiam em Jesus, eles estão confiando neles, ou seja, eles ainda estão debaixo de maldição. Falo tanto de maldição que eles vivem uma vida amaldiçoada, por não confiarem em Jesus. Porque quando eu confio em Jesus, eu vou ter uma vida abençoada. Você precisa entender isso. Vou ler na mensagem aqui o Gálatas 3, 11 ao 13, né? Ó. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral, como se esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo: quem crê em Deus é justificado por Deus. E essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz estas coisas, observar as regras, continua vivendo por elas. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu. Por isso que Jesus elogiou a fé da mulher cirofenícia e do centurião. Amém? Não precisa nem me pagar o lanche hoje por essa descoberta que eu estou te trazendo em primeira mão. Amém? Porque a nossa fé em Jesus vai nos fazer ter acesso a toda essa bondade de Deus. E olha que Jesus não foi tão queridinho com a mulher não, gente. Não chegou a chamar ela de bucica, como a gente fala a cadela aqui em Florianópolis, né? Mas ó, querido, não tem como eu dar para os cachorrinhos. Primeiro é quem está sentado na mesa, é o judeu. Ele falou, pois é, eu sei isso, senhor, mas é o seguinte. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Poxa, ela se humilhou, gente. Sim ou não? A fé em Jesus nos faz nos humilhar diante dele. Não tem como manter soberba, não tem como manter arrogância. Eu. Que eu? Não tem eu.
Você se humilha diante daquele que pode mudar a tua história, ele vai te exaltar. Estamos aqui, ó, depois de tantos anos falando dessa mulher. Jesus falou: seja feito segundo a tua fé, como você crê. Na hora, os demônios deixaram a filha dela em casa. Tiveram que sair. Não foi o jejum que ela fez, foi a fé dela em Jesus. Tem gente que fala: não, mas tem demônio que só sai com jejum e oração. Não, o texto original não tem nem jejum, o texto original só fala de fé e de oração. Aí hoje os irmãos falam: não, isso aqui só vai sair com jejum. É fé. João fala que a fé é a arma que nós temos para vencer esse mundo. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Primeiro na RA. Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, nós somos aceitos por Deus porque nós cremos nele e cremos no seu Filho. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio, ou seja, é por ele, de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso. Acesso é o quê? O que é acesso? Eu quero ir surfar no matadeiro, não tem uma trilha que vai me dar o acesso a essa? Se eu não passar pela trilha, eu chego no matadeiro? Eu quero ir de carro para o matadeiro. Não, tu não vai de carro, não tem rua, não tem estrada, não tem rodovia, não tem asfalto, não dá. Só vai chegar no matadeiro pela trilhazinha, que demora ali 2 minutos, 3 minutos, a pé. É o acesso que você tem para ir para o matadeiro. Então, a fé em Jesus é o acesso que eu tenho para entrar aonde? Na graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é a graça de Deus, gente? Vamos melhorar isso, para não ficar só na teoria, na ponta da língua. É favor imerecido. É muito mais do que isso. É o bem de Deus que nós não merecemos, mas que Deus nos dá. Vou ler na mensagem. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele torna-nos prontos para Ele. Alcançamos tudo isso com Deus por causa de nosso Senhor Jesus. Mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando o nosso louvor. Eu não sei se você já viu a minissérie. É minissérie? Não. The Chosen, como é que chama lá? Minissérie. A série The Chosen. Quando o alemãozinho lá, o centurião, de tanto que ele ouviu falar de Jesus e ver os discípulos e tal, quando ele foi ter com Jesus, que ele dobra o joelho, o romano, o centurião romano, quem lembra? Aí os discípulos, Pedro e a turma, mãe, e pode? Ele não é judeu? Ele é romano? E aí ele chega em casa, o menino dele estava curado. Quem lembra da cena? É muito legal. Se você não lembra, não é da Rede Globo, mas vale a pena ver de novo. Quando ele chega em casa, o filho, estava junto com o outro filho dele lá brincando e tal.
E ele já começa a tirar as coisas lá porque ele entendeu e recebeu a graça, a bondade, o amor, o favor de Deus para a vida dele. E quando Deus encontra em nós fé, gente, acabou. Deus não quer mais nada da gente. Você não precisa fazer nada. Você só tem que ter fé. Romanos 4, já estou terminando, hoje é rapidinho. Já, pastor? Tá bom. Domingo tem mais. Romanos 4, vamos ler do 19 ao 25, sobre a fé de Abraão. Dá uma moralzinha para Abraão também, né? Senão para dizer, pô, pastor, bota um judeu no meio aí que tinha fé. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o quê? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometeu. Ou seja, fé não é negar a dor, fé é não negar a Deus na dor. Qual que é o versículo agora? 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por quem? Nós, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então não foi só para Abraão, para nós também está valendo hoje. Por isso, olha a importância de nós permanecermos na fé, continuarmos crendo, não só no momento do milagre, mas também no momento da dor, da espera. Imagina, gente, Abraão estava com 100 anos, Sara também já estava lá, veinha, imagina, não tem como a gente, eu sou estéril, não tem, mas nem, tá bom, entendedor, entenderão. Deus falou, não, filhinho, faz a tua parte aí, come um amendoim, faz alguma coisa aí, eu vou ressuscitar morto aí então. Abraão estava igual árvore de cemitério, né? Que horror, estava fazendo sombra para o morto. Mas ele creu, falou, Sarinha, vamos para cima, porque Deus prometeu, nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado, querido. Fez uma benção. Carioca sumiu. Estava ruinzinho, né? Levou meu percussionista. Vou ler a mensagem para você. Pastor, essa mensagem é legal, né? É bem boa. Mas não pode ler só ela. Lê uma NVI, lê uma RA, depois tu vem para... abre. Uma claridade maior. 19, né? Só que a letra é pequenininha, já pega uma com a letra mais... já tem umas com a letra gigante. Essa aqui não é gigante. Ou eu vou ter que aumentar o grau do óculos, ou vou ter que pegar uma com a letra maior, né? Mas vamos que dá. 19, tá aqui. Tá. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance,
esse corpo de 100 anos nunca mais vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que Deus iria cumprir o que havia declarado, o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornando-nos justos perante Deus. Amém? É a nossa fé. E para a gente encerrar, para a gente orar, 1 João 4, ou melhor, 1 João 5, 4 e 5. Pode vir ali, Miqueias. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence os problemas, vence as adversidades, as circunstâncias contrárias, a tristeza, a depressão, o desânimo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê, que acredita ser Jesus, o Filho de Deus. Então como é que eu vou ter uma grande fé, pastor Guto? Acordando 3 horas da manhã indo para o monte orar? Não. Mas isso não é bom, pastor? É. Se tu for com o coração, com a motivação certa, vai ser bom. Se não, vai te trazer maldição. Quanto mais mensagem de Jesus na nossa vida, mais fé. Menos de nós e mais de Cristo. E isso vai gerar em nós uma grande fé. Nessa região sul de Florianópolis e do Brasil, Jesus possa chegar para nós, cada um de nós, e dizer: rapaz, que fé que você tem, hein? Seja feito conforme você crê. Porque nós somos muito influenciáveis e tentados pelas nossas emoções e pelas circunstâncias. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, 7. O justo não anda por vista, pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. E se a gente não tiver esperto, a gente é levado pela nossa vista, gente. Que os olhos não vê, o coração não sente. Aí você recebe um diagnóstico, você recebe uma notícia, você vê as coisas, e você vai diminuindo, vai sendo oprimido, vai se achatando, e a tua fé vai diminuindo, e o problema vai aumentando, e a tua fé diminuindo. O diabo não quer roubar o teu iPhone 17, teu carro importado de banco de couro. Ele quer roubar a tua fé, porque ele sabe que a hora que ele roubar a tua fé, acabou a tua história com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem a ver com o que a gente vê ou faz, tem a ver com aquilo que a gente crê, confia, tem a esperança em Cristo.
E ele mesmo falou, gente, eu não vou mudar, eu vou ser o mesmo sempre. Então, se ele não vai mudar, como é que eu vou mudar? Eu vou deixar de acreditar, vou deixar de confiar, vou deixar de esperar nele? Não tem como. Por isso a importância de nós permanecer na fé. Por isso a importância de a gente perseverar. A mulher sírio-fenícia não permaneceu? Não perseverou? Sim ou não? Jesus se impressionou com a fé da mulher, falou, rapaz, tu não foi embora, tu tá aí. E olha que o discípulo já estava dizendo, Jesus, toca o pé nela aí. Tá enchendo o saco já, mano. O senhor veio para cá para ficar numa boa, para dar uma descansada, e pô, tá aí enchendo o saco, mano. Bota para correr. Oxi, vaza! Vocês não estão entendendo, a fé que eu estou aqui só sai daqui depois que o meu milagre acontecer. Será que a gente está nessa fé? Não, pastor, minha fé está bem pequenininha ainda, minha fé está bem fraquinha. Então vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a aumentar a nossa fé para que Ele possa identificar em nós uma grande fé em Jesus. Continua olhando para Ele, continua confiando, continua conhecendo Ele, se aproximando dEle. Os dois não se aproximaram dEle? Sim ou não? Eles foram atrás, foi o mesmo. E o coração dele estava purinho, limpinho, querendo só Jesus. Sem religiosidade, sem estrangeirice, sem mistura. Era puro. Hoje em dia a galera da igreja quer mistura. O pessoal quer 50% lei, 50% graça. Não, pastor, mas não tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão, como é que é? Pronto. A salvação é 100% graça. Vai querer estragar o que Jesus tem para ti? Eu não quero. Toda vez que eu quero botar a mão, Deus tira. Deixa eu fazer. Tá bom, Senhor? Faz. Ou Ele faz, top, Ele faz. Amém? Fique de pé, eu quero orar contigo. Coloca a mão sobre o teu coração e com sinceridade peça para que Deus coloque em você a mesma fé dele. Jesus disse aos discípulos, quando eles passaram por uma figueira que ele amaldiçoou porque ela não tinha figo, não tinha fruto, e eles voltaram no outro dia e falaram, meu Deus, ela secou. E aí Jesus ensinou eles a respeito da fé e disse, tendes a mesma fé de Deus. A fé em Deus, ela é falada. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, lá na criação, algumas versões, traduções vão dizer, ela estava um caos. E Deus abriu a boca para dizer, haja luz, haja separação. E as coisas começaram a existir. Porque Ele exercitou a sua fé. E o poder da palavra trouxe à existência as coisas que não existiam. Aquela mulher creu, se Jesus falasse algo em favor da vida da filha dela, a filha dela seria liberta e curada lá na casa dela. O centurião cria que se Jesus desse uma única palavra e uma única ordem, aquela enfermidade sairia do corpo do seu soldado, do seu servo. Tenha fé, não tenha medo. Peça para que nessa noite o Espírito Santo traga uma nova porção de fé para o seu coração, para que você não tenha medo, não duvide, não desacredite, mas creia, confie, tenha esperança que aquele que escreveu, aquele que prometeu, Ele é fiel e poderoso para fazer
muito mais além, infinitamente mais daquilo que a gente pede para Ele. Deus Pai, Deus amado, Deus querido, o nosso desejo e a nossa petição nessa noite aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. O Senhor muitas vezes falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando o grão de mostarda ele é plantado e germinado e cresce, ele vai se transformar numa grande árvore. A nossa fé precisa ser multiplicada, acrescentada, até o dia que o Senhor dirá para nós, como disse aquela mulher: grande é a tua fé. Como o Senhor disse ao centurião: grande é a tua fé, vai e seja feito conforme você acredita, conforme você sonha, conforme você tem esperado, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão nele, a nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. E como disse Paulo em Romanos no capítulo 8, se Deus não poupou nem sequer o seu único filho, mas por amor a nós o entregou, como não nos dará juntamente, graciosamente com ele, todas as demais coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo te visite nessa noite, fortalecendo, renovando, acrescentando fé ao seu coração. E não se esqueça, fé não é ter dor, mas é continuar crendo em Deus, mesmo em meio à dor. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas para quem crê em Deus, a alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã. É por isso que um dos nomes do Senhor é Sol da Justiça. O sol da justiça vai nascer e vai resplandecer sobre as nossas vidas. Mesmo depois de uma noite escura, solitária, fria, triste, o sol vai nascer. A justiça vai manifestar. E não tardará, porque o tempo de Deus é perfeito para a nossa vida. Deus não se esqueceu de você, pastor Guto, mas está demorando. Eu estou quase desistindo da fé, eu estou quase desistindo do caminho, é muito difícil. Não desista desse caminho, não desista da tua fé em Jesus. Hebreus 11:6 diz que ela tem grande galardão. Galardão é uma baita recompensa. Deus tem recompensa para a tua fé. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar.